Eu vou botar para gravar. Então vamos lá, gente. Tava batendo papo aí com a Alexandra aí, né? Trivialidades, nada referente à aula diretamente. Mas hoje eu já mandei aí pelo menos, acho que uns dois materiais, né? Um ou dois materiais aí sobre a questão da hermenêutica. Hoje eu vou apresentar mais alguns slides sobre isso, né? Hermenêutica é basicamente a forma como nós aplicamos o texto bíblico. Só para lembrar, né? A exegese eu tiro o sentido e a hermenêutica eu aplico o sentido. Vou usar aqui um texto que eu usei em alguns outros momentos. É... Deixa eu fechar o negócio aqui. Olha lá, foi. Por exemplo, eu usei em aulas anteriores aí o texto lá em 1 Coríntios 13, né? Que o pessoal fala: se eu não tivesse amor, nada adiantaria, né? Curar, falar em línguas e tal. Então, eu vou lá e vou traduzir esse texto, vou tirar o sentido dele. Então, eu falei para vocês que eu ouvi um pregador que disse que amor ali nesse texto, em grego, é ágape. Então, ó, beleza. Ele foi lá, fez a tradução, extraiu o sentido. O meu aqui está travando quando eu coloco ele assim. Deixa eu mudar aqui a visualização. Vocês estão me ouvindo e vendo bem aí? Tá? Sim. Tá, eu vou deixar pequeno assim, porque quando eu aumento ele, ele fica lento aqui no meu Lentium aqui. Então, quando eu pego esse texto, 1 Coríntios 13, e digo que ágape significa amor em grego, beleza. Eu fiz ali uma exegese, eu fiz uma tradução, ainda que superficial. A hermenêutica vai pegar essa tradução e aplicar. E aí eu falei para vocês que esse pregador usou esse termo amor para falar sobre casamento. Então ele fez uma aplicação. Ele fez a tradução, que é o trabalho da exegese, e aplicou para falar que o amor é a, é a parte principal do casamento. Isso é hermenêutica, é um tipo de hermenêutica. Então, quando nós fazemos a hermenêutica, eu estou aplicando o sentido. Também expliquei, quando falamos disso, que esse é um sentido equivocado dentro do contexto do texto. Por quê? Porque o amor ali, ágape, é caridade, não é a relação entre homem e mulher. Ali fala da questão do serviço cristão. Então, tudo que eu faço na igreja tem que ser por caridade, sem esperar nada em troca. Então, quando eu vou aplicar isso, eu estou fazendo a hermenêutica. Então, seja aplicando para falar de amor sobre o casamento ou sobre o serviço cristão, essa é a maneira que a hermenêutica vai trabalhar. Então, eu tenho meios de fazer hermenêutica, eu tenho tipos de hermenêutica. Assim como eu tenho tipos de exegese, eu tenho também tipos de hermenêutica. A hermenêutica fui lá, estudei o texto, entendi o que ele significa. Agora, como eu vou aplicar isso? Muitas das diferenças, às vezes, está nas formas como aplicamos os textos. Às vezes você vê o mesmo um pregador, né, dois pregadores, falando de um mesmo texto, mas aplicando de maneira diferente. Ou seja, o trabalho hermenêutico deles foi diferente. Então, na nossa disciplina, a gente vai estar entendendo o que é essa hermenêutica, os passos para realizar isso e, acima de tudo, os tipos de hermenêutica que estão presentes aí e como a gente vai lidar com isso. Lembrando que, da mesma maneira da exegese, a hermenêutica ela vai trabalhar de acordo com a sua linha de pensamento. De maneira geral, nós temos quatro linhas de pensamento: a fundamentalista, a doutrinária, a histórico-crítica e a político-social. Então, quando você vai fazer hermenêutica, você vai estar alinhado a uma dessas perspectivas.
A fundamentalista é aquela em que não se discute muito o texto bíblico. O texto está escrito ali em português, o pensamento dominante é aquele e ponto final. Um exemplo: a serpente falou com Eva. Nesse tipo de perspectiva, né, que é a fundamentalista, não se questiona o fato de um animal estar falando, de um animal estar tendo inteligência para falar. Ponto final. Na perspectiva doutrinária, é a doutrina que vai dizer como eu vou ler o texto. Então, existem doutrinas que defendem que ali a serpente estava possuída pelo demônio, pelo diabo. Então, se a doutrina diz isso, eu não tenho que questionar. Ponto final e acabou. Então, na perspectiva fundamentalista e na perspectiva doutrinária, não há muita discussão, não há muito o que se falar. Eu vou seguir o pensamento dominante, certo? Na perspectiva histórico-crítica, eu já vou olhar para esse texto e vou pensar nas fontes que formaram esse texto, nas influências culturais, sociais e políticas que influenciaram a formação desse texto. Eu vou entender que esse texto foi formado durante o período do cativeiro babilônico, onde os persas e babilônicos tinham uma cultura onde, por exemplo, a serpente era o símbolo da sabedoria, era o símbolo do conhecimento. Então, o diálogo da serpente com a Eva não é o diálogo de um animal com o ser humano, mas é um símbolo para demonstrar que existem conhecimentos que não vêm de Deus. Tanto que o fruto que a Eva come é o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, não da árvore da vida, certo? Então, Eva e Adão comem do fruto da árvore do conhecimento. Ou seja, o que seria o pecado? O pecado seria buscar um conhecimento que não vem de Deus, buscar, né, conhecer aquilo que não deriva de Deus. Então, na perspectiva histórico-crítica, eu já vou estar preocupado como que esse texto foi formado, as influências que geraram esse texto e de que forma, obviamente, isso vai impactar a mensagem do texto hoje. Já na perspectiva político-social ou da teologia da libertação, é de que forma esse texto impacta hoje, né? A sua mensagem vai impactar hoje, a leitura dele, né? No viés econômico, ideológico, político e social. Então, de que forma entender o texto da conversa da serpente com a mulher pode impactar hoje? Pensando na perspectiva ideológica, né? Então, será que todo conhecimento o homem deve buscar? Será que nós devemos buscar o conhecimento independente, né, de limites? Será que não é necessário ter limites? Ou os limites não são necessários? Vou dar um exemplo. Hoje nós temos a questão da inteligência artificial. Ela está presente em tudo, praticamente hoje, em coisas que você menos pensa. Quem viu os filmes do Exterminador do Futuro sabe que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade, né? E tem estudiosos hoje dessa área que estão dizendo que é preciso dar um tempo, porque vai chegar um momento em que se pode perder o controle sobre as inteligências artificiais. Então, ao ler o texto, né, de Eva conversando com a serpente, será que eu preciso ter um certo limite na minha relação com o conhecimento? Até que ponto, né, todo conhecimento realmente é bom ou não? Então, dependendo da forma como nós vamos ler o texto, né, a base de leitura do texto, isso vai implicar na aplicação desse texto. Essa aplicação é a hermenêutica. Todos vocês fazem exegese e hermenêutica. O que falta é estabelecer ou deixar claro o método pelo qual você faz. Mas, de maneira geral, você está entre a perspectiva fundamentalista e doutrinária. Às vezes, a gente faz isso por mera repetição.
né? Ouve um pastor, ouve um professor da EBD, né? É o costume da doutrina e você vai repetindo isso. Qual é o nosso objetivo? O objetivo é que você tenha clareza nas suas escolhas. Então, seja a linha que você adote, você tenha ciência de que essa linha tem características, tem meios de se chegar à leitura de um texto. Nós nunca vamos saber exatamente o que um texto bíblico quer dizer. O que nós vamos poder chegar é próximo, né? É a mesma coisa que nós já trabalhamos lá em exegese, quem fez exegese. Por quê? Porque nós não sabemos realmente o que os escritores querem dizer. Então, nós estaremos próximos do sentido. A hermenêutica é uma ferramenta para isso. Nós fazemos hermenêutica bíblica, mas outras áreas de conhecimento também possuem hermenêutica. Um exemplo que é muito próximo é o direito. Quem estuda direito também faz hermenêutica, que lê uma lei e vai interpretar e aplicar essa lei da maneira como lhe convém. Isso é hermenêutica. Isso também acontece no texto bíblico. Por isso, nós precisamos saber muito bem do que estamos falando. Porque nem todo mundo que fala assim, ah, Deus me falou, ah, eu passei a madrugada toda orando e Deus me disse para falar isso. É muito perigoso isso. Por quê? Porque como vamos realmente ter certeza que foi Deus que falou para essa pessoa ou é ela que está colocando ali ideias dela? Então, o trabalho de hermenêutica e de exegese, nosso caso, né, nessa disciplina hermenêutica, nos ajuda a ir lapidando o texto para ir tirando nossas impressões pessoais e tentar realmente aplicar, né, falar aquilo que o texto está querendo dizer ou chegar o mais próximo possível do que o texto quer dizer, com o mínimo de interferência pessoal e emocional possível. Um outro cuidado que a gente precisa ter, que essa disciplina nos ajuda, é não deixar a emoção falar mais alto do que o estudo do texto. É claro que todos nós temos emoções e colocamos a emoção, né, em nossas falas. Mas quando nós estudamos o texto, a emoção ela fica equilibrada com a razão, né? A gente não pode deixar a emoção guiar a aplicação do texto. Por quê? Se você vai pegar lá Salmo 23, aí um dia que você está alegre, você vai falar, ah, que bom, né? O Senhor, meu pastor, tem sustentado, está pagando minhas contas, colocou o médico certo, tem dirigido minha vida, que maravilha. Aí um dia que você estiver depressivo, aí você vai pegar Salmo 23, ah, o Senhor é meu pastor, né? Porque a vida tá tão ruim, tá difícil. Ah, que vida ruim. Ah, eu tô doente. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho muita conta. Ah, eu tenho muito problema. Ah, a mulher dá problema. Ah, o marido dá problema. Ah, o filho dá problema. Ah, o filho. Ah, mas Deus está ajudando, né? Então, o Senhor é nosso pastor e tá aí. Então, é a tua emoção que vai estar dizendo como interpretar o texto. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Fazer com que o nosso estudo do texto nos ajude a trabalhar e falar dele, realmente dele, do texto, e não daquilo que está só no nosso coração e na nossa cabeça. Eu vou aqui colocar uns slides e a gente vai comentando aí, né? Se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, só se manifestar aí. Tá todo mundo vendo aí o slide? Ah, Eu estou vendo muito bem. então beleza. Boa Então, noite a todos. fala aí, boa noite. É, Eita. Eu vou lendo aqui, né? E a gente vai comentando aí. Qualquer coisa, vocês se manifestem aí. A hermenêutica bíblica é o estudo e a prática de interpretação das escrituras sagradas. Envolve uma busca para compreender o significado original dos textos bíblicos
e aplicá-los de forma relevante para a vida atual. É uma disciplina importante para os estudiosos da Bíblia e para todos os que desejam entender e aplicar corretamente os ensinos bíblicos. Gente, uma coisa que tem que ficar muito clara para a gente que está estudando Bíblia é que a Bíblia não foi escrita em português. Quando você lê a Bíblia em português, você está lendo a interpretação de alguém. Todas as minhas aulas de Bíblia eu falo sobre isso e repito, porque quando nós começamos a estudar, não é mais aquela leitura devocional. É a leitura onde eu vou estar preocupado com o que o texto quer dizer. Tem algumas perguntas que a gente faz, né? A gente vai estar trabalhando essas perguntas aí ao longo da disciplina. Primeiro, primeira pergunta, né, para o trabalho hermenêutico, para o trabalho exegético bem feito. Qual é o objetivo do texto? Segundo, quem escreveu o texto? Terceiro, qual a data do texto? Quarto, qual o contexto do texto? E quinto, qual a mensagem do texto? Se você consegue responder essas perguntas, pelo menos, você vai estar muito próximo do sentido original e dificilmente vai estar falando besteira sobre o texto. Quando nós conseguimos entender essas perguntas, a gente vai estar fazendo esse trabalho aí de hermenêutica. Agora, lembrando, trabalho de hermenêutica, como é que eu faço isso? Com livros. Eu não faço, gente, orando. Por que eu estou falando isso? Porque a oração, ela é um meio, né, de ouvirmos a Deus, falarmos com Deus e tal, né? De nos ajudar a viver aí, beleza. Mas isso tem a ver com a nossa vida espiritual, devocional. Estudar Bíblia é estudar, como eu estudo português, como eu estudo inglês, como eu estudo, sei lá, para um concurso público, é sentar na cadeira e ler livro. Não estou dizendo que Deus não fala com a gente. Deus fala com a gente, obviamente. Deus fala de várias maneiras, vários momentos. Mas se você não ler, não vai brotar da tua cabeça, por exemplo, quem foi que escreveu, sei lá, Corinto, 1ª e 2ª Corinto. Aí você fala, mas essa é fácil, porque foi Paulo. E se eu te perguntar quem foi que escreveu 1ª e 2ª Timóteo? Aí você fala, foi Paulo. Eu vou dizer, não, não foi. Paulo ele inspirou o 1º e 2º Timóteo, mas ele não escreveu. Esses são textos chamados deuteropaulinos. Foram inspirados em Paulo, mas não escritos por ele. Aí eu te pergunto, quem foi que escreveu Mateus? Aí você, Mateus, que está lá no título. Só que o título do Evangelho de Mateus, em grego, é Katamafaion, que é segundo Mateus, conforme Mateus. Não foi Mateus, o discípulo de Jesus, que escreveu o Evangelho. Ele foi escrito conforme, mediante os ensinos de Mateus. Até porque Jesus e Mateus viveram num período muito anterior ao que o texto foi escrito. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 70 e 80 em grego. Mateus falava aramaico. E quando o texto foi escrito, ele provavelmente tinha mais de 80 anos, o que ele não teria a mínima condição de escrever, principalmente saindo do aramaico para o grego, que são línguas totalmente diferentes. Então, esse tipo de informação eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, né? Para isso, a gente tem os comentários, a gente tem as introduções, que ao longo do curso eu vou aí apresentando para vocês, dando dica, né, de material, de livro, de coisa que a gente pode adquirir, pesquisar, né? Tem muita coisa na internet que você pode adquirir, ter em mãos, né? Vou mostrar para vocês a diferença de uma introdução para um comentário. Uma introdução. Calma aí, rapidinho. Voltei, ó. Uma introdução ao livro como esse aqui, ó, mais ou menos, ó, né? Que ele vem falando de todos os livros. Esse aqui é do Antigo Testamento. Vem falando de todos os livros do Antigo Testamento e vai responder aquelas perguntas.
quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, né? Conteúdo, contexto, mensagem. Mas é um livro que fala, nesse aqui é do Antigo Testamento, de todos os livros do Antigo Testamento. Então, é uma introdução. Só que aí você tem um comentário. O comentário, esse aqui é o modelo de comentário, fininho, né? Um pouquinho mais simples, mas ele já fala, ó, só aqui, esse aqui é das cartas de Pedro, né? Então, ele vai falar só das cartas de Pedro. Então, eu vou ter informações sobre autoria, destinatário, data. Esse aqui, ó, é um comentário sobre o Evangelho de Marcos. Você vê, ó, um pouquinho mais grosso, né? Tem comentário de tudo quanto é tipo. Cada linha dessas que eu falei com vocês antes, a fundamentalista, a doutrinária, a histórico-crítica e a político-social, cada uma dessas linhas possui o seu material, né? Possui os seus escritores. E a gente vai, ao longo do tempo, apresentando, né, para você ver, né, e conhecendo e tal. Não precisa comprar, né? Eu vou só apresentar. Se quiser comprar, tiver com o dinheiro sobrando, beleza. Mas a ideia é te apresentar, né, esses materiais. Por quê, gente? Hermenêutica, exegese, teologia, de maneira geral, educação cristã, né, o estudo da área teológica, seja para ministério pastoral, seja para você que vai ser educador religioso, seja para você que é professor de GBD, é leitura. Não tem outro caminho. Você tem que ler. Se não ler, vai ficar repetindo, né, coisa dos outros. E não é legal. Né? O bom é que você tem o seu próprio percurso, aí, o seu próprio caminho. Então, a hermenêutica é esse trabalho de investigação, e a partir do momento que eu investiguei o texto, entendi o texto, eu vou aplicar. Quando eu falo aplicar, gente, é dizer a mensagem, certo? Vamos pegar um texto aqui. Eu vou dar. Fala, Alexandre. Professor, do jeito que o senhor está falando aí, isso é um tipo de diacronismo, né? Tem Não, a ver um então. pouco. Ah, sim, fala. Lembra que o senhor falava de um método diacrônico, não é isso? Sim, Que na faz uma metodologia investigação, isso. Isso metodologia tem muita exegética. associação junto? Tem, não tem? Tem, né? Então, eu posso fazer um trabalho hermenêutico ligado a métodos diacrônicos, né? Que é o quê? Lembrando aí para quem já fez e dando uma palhinha para quem ainda vai fazer. Os métodos diacrônicos, eu levo em conta o momento em que o texto foi escrito. Eu vou estar preocupado com a data, com o contexto, com a língua original, né? Com quem escreveu. Os métodos anacrônicos, eu não estou nem aí para quem escreveu. Eu não estou nem aí para a época que escreveu. Eu não estou nem aí para o contexto. Eu vou fazer um deslocamento de sentido. Então, o templo judeu lá de Neemias é a igreja de hoje. Né? Isso é a leitura anacrônica. Eu estou tirando o sentido do templo original e dando para a igreja hoje. E a leitura sincrônica é aquela leitura que eu faço a partir da minha realidade, a partir das minhas percepções. E, às vezes, eu desconsidero o contexto do texto. Né? Então, há essas formas de fazer. Então, eu posso fazer hermenêutica ligado a essas perspectivas. E essas perspectivas vão estar ligadas, né, ao fundamentalismo, ao dogmatismo, à histórico-crítica ou à política social ou teologia da libertação. Então, tem a ver, sim. Mas tem gente que faz hermenêutica sem levar em conta o contexto e o sentido original. Ele aplica a partir da sua realidade. Isso, às vezes, pode ser perigoso. Beleza, Alexandre? Não, maravilha, maravilha. Foi um Tranquilo. comparativo ótimo. Então, assim, a hermenêutica ela é um trabalho de pesquisa. E quando eu falo de aplicar, é justamente falar a mensagem, né? É dizer o que o texto está falando. Vou dar um exemplo. Mateus 5,3, que é um texto que eu gosto, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Lá no texto original, qual é a ideia?
desse texto? Ele vai usar o termo makarios, que é bem-aventurados ou feliz, e pitokoi to pneumati, que é humildes de espírito. Então, quem lê esse texto em português vai dizer assim: né? Bem-aventurado é aquela pessoa que é humilde, né? Aquela pessoa que é simples e tal. Eu já ouvi de um senhor de uma igreja que eu pastorei que ele achava que esse texto falava do pessoal que tinha deficiência mental, que eles eram felizes, né, e tal, que não via maldade. Falei, não, irmão, isso tem nada a ver, não. Esse texto não fala desse tipo de questão, né? Quando eu vou ler o texto em grego, qual é a ideia que ele me dá? Ele me fala da ideia de desapego. Pelo contexto, né, o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. O judeu achava que já estava salvo, que era alguma coisa, só porque era judeu. E aí Jesus começa essa bem-aventurança em Mateus, dizendo assim: felizes os desapegados. Então, se você quer ser feliz, não tenha apego, não tenha ganância, não tenha apego pelo status, pelo poder, pelo dinheiro. Seja desapegado, desapegada disso. Não é simplesmente não ter dinheiro. Eu sou humilde porque eu não tenho dinheiro. Eu sou humilde porque eu moro na Baixada Fluminense. Eu sou humilde porque eu não tenho títulos acadêmicos. Não é esse tipo de coisa. Porque você pode ser pobre, você pode não ter estudo, você pode não ter nível cultural alto e ainda assim ser uma pessoa apegada, ser uma pessoa interesseira, ser uma pessoa que só quer aparecer, ser uma pessoa que só faz as coisas para proveito próprio. Isso é apego. Então, a bem-aventurança está nos desafiando para que nós sejamos pessoas desapegadas. Quando eu falo isso, eu estou aplicando o texto. Olha, nós vivemos em pleno século XXI, numa sociedade líquida, onde não existem verdades mais absolutas, mas onde as pessoas continuam sendo materialistas e hedonistas. E numa sociedade onde o material se mostra tão importante, o cristianismo traz uma mensagem de desapego. Então, o cristão precisa entender que a felicidade dele não está numa conta bancária recheada, num monte de bens, mas em ter uma vida desapegada daquilo que a sociedade diz que é valioso. Eu apliquei o texto, eu trouxe a mensagem do texto. Isso é o trabalho da hermenêutica, certo? Traduzir, vi o contexto, entendi, né, um pouco ali a partir de para quem foi escrito, né, os destinatários, como é que era a mentalidade naquela época, apliquei o texto para hoje. Então, o trabalho da hermenêutica é esse. Alguns cursos fazem junto hermenêutica e exegese até, né? No nosso curso não há essa junção, a gente tem matérias separadas, que é bom também, né? Que ajuda a expandir um pouco mais, mas a hermenêutica, ela e a exegese caminham juntas. Para quê? Para que a gente possa entender o texto. Entendi o texto. O que eu vou falar agora? Aquilo que o texto está dizendo. Um outro texto, rapidamente. João 10:10, né? Porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí a maioria das pessoas diz lá, o ladrão é o diabo. Só que se eu ler o contexto, não é isso que o texto está dizendo. Lá no verso 8 ele vai dizer que todo aquele que veio antes de mim é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus está falando dos falsos profetas, dos falsos pregadores, daqueles que pregam por interesse, para alienar, para extorquir, que já existia naquela época. Então, do que o texto de João 10:10 está falando? Dos falsos pregadores. Ricardo, mas eu acho. Mas o diabo influencia. Mas o demônio tem poder. O texto está falando disso? Não. Se o texto não está falando disso, por que eu vou colocar isso no texto? Aí é que a hermenêutica vai me ajudar. Me ajudar a realmente entender o que aquele texto está dizendo, para não
colocar ideias no texto. Colocar ideias que às vezes são até verdades, mas que não estão naquele texto. E aí, para falar de outras ideias, eu tenho que usar um outro texto. Isso me ajuda a trabalhar cada texto dentro do seu contexto, no seu devido lugar. Gente, está acabando o nosso tempo aí. Eu vou finalizar aqui. Entra no mesmo link para a gente continuar. Né? Lembrando aí, é porque o Zoom ele só deixa a gente ter aí 40 minutinhos de aula, né? Então, entra no mesmo link e aí a gente continua, tá? Eu vou finalizar aqui, você volta no mesmo link e a gente continua.